Eu sempre defendi aqui nesse canal que a fé cristã ela se baseia no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina. E por isso eu sempre defendi o ponto de vista de que você deve pegar a Bíblia e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Infelizmente, muita gente confunde estudar a Bíblia com ir numa religião, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um culto, de uma, sei lá, de uma congregação, alguma coisa assim. E aí ele sempre acha que a Bíblia ela só pode ser aprendida se uma outra pessoa estiver ensinando a Bíblia. E aí a gente fica assim numa questão que é o seguinte. Imagine que você está num lugar onde não existe igreja, não existe, sei lá, um culto organizado de cristãos e tal, mas você tem uma Bíblia, você achou uma Bíblia. Por algum motivo você achou uma Bíblia ali. E aí você leu a Bíblia. E aí você creu no que está escrito na Bíblia. Você entendeu quem é Deus, você entendeu quem é você, você entendeu o que Deus espera de nós, o que nós devemos fazer, você entendeu quem é Jesus, você entendeu que você é pecador e que você está caminhando para a morte eterna, mas que um cara chamado Jesus, filho de Deus, veio para a terra, ensinou como se comportar, como agradar a Deus, como ter uma vida correta. Esse cara também morreu, né? Ou seja, pagou o resgate para que a sua vida seja salva, para que você tenha a oportunidade de ter um relacionamento com Deus e ganhar a salvação. Na minha cabeça, isso é o suficiente. Por quê? Porque você acreditou em Jesus. Entende? Beleza, Jesus ele deixou ali apóstolos, esses apóstolos pregaram para mais pessoas a mensagem de Jesus, muitas pessoas chegaram a conhecer Jesus, formou ali uma sociedade, uma organização que a gente conhece hoje como igreja, como cristãos, e esses apóstolos ensinaram os cristãos o que eles deveriam fazer, né? Do mesmo jeito que Jesus veio e ensinou como agradar a Deus, os apóstolos agora ensinam as palavras de Jesus. Hoje, em 2023, a gente não tem mais apóstolo. E por isso a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia, tá aqui a Bíblia. E a Bíblia, ela tem essa história toda. Ela tem a história da origem do homem, do porquê que Deus criou o universo, a terra, o homem, como que o pecado entrou no mundo, quem é o diabo, quem é Deus, quem é Jesus. E por aí vai. Então eu olho dessa forma. Só que a gente chegou agora num ponto em que algumas pessoas acreditam que patentearam Deus ou que patentearam a Bíblia. Ou seja, existe um grupo de pessoas ou diversos grupos de pessoas que acreditam piamente que a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus está apenas num grupo especial de pessoas e que esse grupo especial de pessoas são os únicos ungidos para transmitir essas verdades. Ou seja, não basta você ter reconhecido você como pecador, Jesus como seu Salvador, reconhecido o sacrifício de Jesus, obedecer os mandamentos de Jesus. Não adianta mais. Agora, além de tudo isso, você tem que fazer parte de um grupo específico. E normalmente esses grupos específicos denominam a si mesmo como os únicos detentores dessa verdade, né? É como se eles tivessem pego a religião, ou tivessem pego Deus, Jesus, colocado numa caixinha e dito assim, ó, tá aqui, pessoal. Só vai ter acesso quem vier aqui na minha igreja, na minha religião. E eu acho isso muito bizarro, porque isso beira o extremismo. Porque eu entendo, de acordo com a própria Bíblia, que Deus ele abriu uma
porta para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de conhecer quem é Jesus e, através de Jesus, ir até Deus. Tanto é que o próprio Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ou seja, Jesus é o caminho para a gente ir até Deus. Aonde que está a história de Jesus? Na Bíblia. Aonde que estão os ensinamentos de Jesus? Na Bíblia. O próprio Jesus diz o seguinte, ele falou assim, leio as Escrituras porque elas testificam de mim. Então, ou seja, gerações de gerações já se passaram. Antes de Jesus vir, já existia uma parte da Bíblia. E essa parte da Bíblia conduzia as pessoas ao conhecimento de quem seria Jesus, né? De quem seria o Messias ungido, a pessoa que viria em nome de Deus para salvar a humanidade. Jesus veio, foi escrito ali tudo que Jesus fez. As pessoas agora têm acesso graças à Bíblia, que é o livro talvez mais divulgado do mundo. Mas a gente chegou no ponto justamente disso, de que algumas religiões acham que patentearam Deus, acham que patentearam Jesus, acham que são donos da verdade, literalmente. E eles dizem o seguinte, vocês querem ser salvos? Beleza, vocês têm que crer em Jesus, vocês têm que fazer o que Jesus ensina, mas se você não fizer parte da minha religião, você não vai ser salvo. Eu vi esses dias uma conversa que, na verdade, me deixou um pouco abalado. A pessoa falando sobre, Guilherme, mas você tem que entender que Deus deixou um povo escolhido na terra. Sim, o povo escolhido de Deus era o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou Deus, foi espalhado pelo mundo. Jesus manteve a sua promessa, trouxe o Messias e ele também disse, através do Messias, a humanidade vai ter a oportunidade de se achegar a mim, de ser salvo. Então, o povo que Jesus tem hoje são os cristãos, justamente essas pessoas que reconheceram que são pecadores e que creem em Jesus, que leram a Bíblia, que estudaram a Bíblia e que seguem os seus mandamentos. São essas pessoas, independente de qual país que ela mora, de qual idioma ela fala, de qual igreja ela frequenta. Óbvio, uma pessoa que segue o que a Bíblia ensina, ela vai fazer o que é certo, independente de igreja. Eu, inclusive, nem de igreja sou. Fiz parte de uma igreja evangélica durante 27 anos. Hoje não faço parte de nenhuma igreja, não sou filiado a nenhuma igreja, mas eu continuo crendo na Bíblia. Eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em Jesus. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que na cabeça de algumas pessoas, se eu não fizer parte de um grupo, eu não estou salvo. É como se, e alguns dão até a entender o seguinte, Guilherme, existem várias igrejas, vários grupos, mas existe um grupo só que vai ser salvo. E eu fico me perguntando, cara, como que isso é possível? A Bíblia não fala disso. É como se tivessem, sei lá, vou dar um exemplo aqui do Apocalipse. 7 igrejas, 7 congregações lá da Ásia Antiga. E é como se Deus tivesse falado o seguinte, tem 7 igrejas e eu vou escolher uma para salvar as pessoas. As outras 6 já estão totalmente descartadas. Quem fizer parte dessas 6 igrejas não vai ser salvo, só de uma só que eu escolhi. E dentro dessa que eu escolhi, eu ainda vou escolher algumas pessoas ali que serão mais bonitas do que as outras, melhores do que as outras, e essas pessoas serão salvas. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, ou seja, ninguém patenteou a Bíblia, ninguém tem autoridade acima da Bíblia. Não existe um grupo de pessoas que pode dizer o que é certo ou errado de acordo com a Bíblia. A autoridade aqui é a Bíblia. É através da Bíblia que você conhece Deus. É através da Bíblia que você conhece você. É através da Bíblia que você conhece Jesus. É através da Bíblia que você aprende o que você pode e o que você não pode fazer. Não é nas religiões.
Eu já vi gente bater no peito e dizer: eu me orgulho de fazer parte de tal religião porque essa é a única religião que vai ser salva. Já vi gente bater no peito e dizer: não há salvação fora da minha igreja. Já vi gente, inclusive, dizer o seguinte: eu sou muito orgulhoso de fazer parte deste grupo porque com certeza Deus viu alguma coisa boa em mim. Eu te indico ler a Bíblia. Você vai se decepcionar quando você ler a Bíblia e perceber que não. Assim como aquela igreja lá da Ásia que achava que era bambambam, e Deus falou assim: não, você é pobre, cego e nu. E em momento nenhum da Bíblia eu vejo algum ensinamento dizendo que nós temos que ter orgulho. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que ter o coração quebrantado. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza. A Bíblia diz que todas as obras que a gente faça, por melhores que sejam, são apenas trapo de imundície. Então para com essa arrogância, para com essa babaquice, porque você não é melhor do que ninguém. Deus não fala mais com você do que com outros. Não, Deus não ungiu um grupinho especial e você não faz parte desse grupinho, ok? Só vai ser salvo quem reconhece que é pecador, quem reconhece Jesus como Salvador, quem cumpre os seus mandamentos, independente de qual grupo religioso você faça parte. O que a Bíblia ensina é o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Quando a Bíblia diz assim: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, ele está falando para você não compactuar com as suas atitudes. Porque não adianta você ser da igrejinha bonitinha, legalzinha, topzinha, e você está praticando pecados. É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta você fazer as mesmas coisas que o mundo. Eu conheço um grupo religioso que, se você colocar uma música gospel para ele ouvir, ele vai dizer: não gosto, são pessoas falsas e mentirosas que ensinam mentiras sobre Deus. Mas eles escutam músicas seculares que não falam nada sobre Deus, que promovem imoralidade, que promovem o alcoolismo, que promovem um monte de coisas erradas. E eu acho isso muito estranho. Eu acho muito errado também aquela religião que rejeita as pessoas e fala assim: você faz parte da minha religião? Não, então você é inferior, você vai morrer, você vai para o inferno, você não tem salvação, a não ser que você faça parte do meu grupo religioso. Não é isso que a Bíblia ensina. As pessoas precisam urgentemente voltar à leitura da Bíblia. Precisam urgentemente entender que elas estão erradas e que quem está certo é a Bíblia. É através da Bíblia que você vai saber a verdade sobre Deus, sobre você, sobre Jesus. É isso.